Oi, gente. Então, tópico 6, nós vamos falar sobre o plano de validade do negócio jurídico. E para que o negócio jurídico ele produza efeitos, perseguidos, desejados pelos agentes, e aí sim, obviamente, possibilitando a aquisição, a modificação, a extinção dos direitos, ele deve respeitar alguns requisitos que dão validade a esse negócio jurídico, tá? Esses requisitos, eles podem ser tanto de caráter pessoal, envolvendo o sujeito, o agente, pode ser em relação ao objeto em si, ou até mesmo a forma que eles utilizam para a realização do negócio, né? Atendendo a esses três requisitos, o negócio é considerado válido e, portanto, produzirá os efeitos almejados. O artigo 104 do Código Civil, ele trata dos chamados requisitos de caráter geral, e ele trata da seguinte forma: a validade do negócio jurídico requer agente capaz, inciso 1, o inciso 2, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e o inciso 3, forma prescrita e não defesa em lei. Tá? Basicamente, para a gente falar desses pressupostos de validade, antes de falar dos três, a gente tem que fazer novamente um breve comentário a respeito da chamada manifestação de vontade, a manifestação da vontade livre e de boa fé. E para a gente falar dessa manifestação da vontade, a gente tem que afastar os chamados vícios do negócio jurídico. Por quê? Porque os vícios do negócio jurídico causam a sua invalidade, causam, por exemplo, a sua nulidade ou é caso de anulabilidade. Mas isso, obviamente, os defeitos do negócio jurídico a gente vai falar em tópicos mais adiante. Tá? Então, antes da gente falar sobre os três requisitos de caráter geral, é importante a gente só fazer uma menção a respeito dessa manifestação da vontade, que ela se baseia em dois princípios. Tá? O primeiro é o princípio da autonomia privada. Isso basicamente significa dizer que representa, na verdade, a liberdade de atuação do indivíduo, do sujeito, para a realização de um determinado negócio. Ou seja, se essa liberdade ela estiver ameaçada, se essa liberdade não estiver presente, nós não estamos falando em autonomia privada dessa vontade, nós estamos falando de um elemento, um fator externo que venha a causar aquele sujeito, aquele indivíduo, uma manifestação maculada, que na verdade não traduz a vontade real da pessoa e, obviamente, a manifestação vai estar eivada de algum vício, de algum defeito. Tá? Além dessa autonomia privada, é importante a gente falar sobre a boa-fé, tá? Que é o segundo princípio da manifestação da vontade livre e de boa-fé. Só que essa boa-fé nós podemos considerá-la de duas formas: a boa-fé subjetiva e a boa-fé objetiva. A boa-fé subjetiva, ela diz respeito, na verdade, à intenção do indivíduo, até mesmo antes da realização do negócio, quando ele, por dolo ou má intenção, má fé, ele visa prejudicar o outro, ele omite algum fato, ou ele se aproveita de uma situação de inexperiência da outra parte, causando lesão, ou de necessidade, de desespero, da outra pessoa, e aí nós temos um outro elemento que nós chamamos de estado de perigo, e por conta disso, por conta da fragilidade da outra parte, esse sujeito ele se aproveita da situação para se beneficiar. Então, isso está no campo da boa-fé subjetiva. Quando nós falamos, por exemplo, quando nós falamos da consciência da pessoa em praticar aquele determinado ato. A boa-fé objetiva é aquela em que você espera da outra parte que ela haja de acordo com a moral, os bons costumes, a ética, a lealdade. Então são situações em que envolvem o negócio jurídico em si, desde a sua concretização, da sua realização, até durante todo o processo da execução desse contrato, se for aquela chamada execução continuada, o contrato continuado. Durante toda a existência desse contrato, espera-se que as partes
ajam de forma proba, de forma íntegra, leal, né, para o contrato em si, para o negócio em si, bem como para a outra pessoa, né? Aquela situação de convivência, né, de assistência mútua ou recíproca, para, enfim, atenderem o objeto, né, a finalidade daquele negócio jurídico que foi celebrado entre as partes. O artigo 422 ele trata a respeito da chamada boa-fé objetiva. O que ele prevê? Ele diz assim: os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé, certo? Presentes, portanto, a boa-fé, né, subjetiva e objetiva, e a manifestação da vontade, né, respeitando-se, portanto, a autonomia privada, né, dessa vontade do sujeito. Então a gente tem que, agora sim, analisar os requisitos de caráter geral, né, segundo o artigo 104 do Código Civil. O primeiro deles, o inciso 1, trata do agente capaz. Tá? E quando nós falamos em agente capaz, a gente tem que só ter um certo cuidado, porque nós podemos também tratar das hipóteses de incapacidade. E nesse caso, mesmo o agente incapaz, ele pode suprir essa incapacidade através das representações e das assistências. Tá? Então, segundo o artigo 3º do Código Civil, trata ali dos absolutamente incapazes, né, os menores de 16 anos. Então, eles podem, para a realização de determinado ato, serem representados. Da mesma forma, o artigo 4º trata dos relativamente incapazes, e esses podem ser assistidos. Portanto, eles comparecem ao ato, realizam o ato sob a assistência, né, do seu representante, do seu tutor, enfim. Tá? E aí sim, obviamente, o ato se reveste de validade. E claro, né, falamos agora do plenamente capaz, né, para os atos da vida civil. Nesse caso especificamente, a gente tem que também atender um outro fator extremamente importante, que é a questão da plena capacidade, ou da também chamada capacidade especial. Não basta o agente ser plenamente capaz para os atos da vida civil, portanto, a compreensão dos dois elementos de capacitação desse agente, que é a capacidade de direito, né, e a capacidade de fato. Isso nós já estudamos no primeiro período do curso, mas também um elemento especial para a realização e a prática de determinado ato. E aí nós chamamos de legitimidade. Então ele tem que ser legitimado para o ato. A falta dessa legitimidade nós chamamos de impedimento. Então, assim, por mais que o agente seja plenamente capaz, se ele não for legitimado para o ato é nulo. Exemplo disso, o casamento entre dois irmãos, por exemplo, né? Então, muito embora os nubentes, né, eles sejam capazes plenamente, né, para os atos da vida civil, eles não são legitimados para o ato porque a lei assim o proíbe, portanto são impedidos. Tá? Além disso, o segundo elemento trata do objeto. Então, quando fala o objeto, o inciso 2 do 104 fala que o objeto deve ser lícito, possível, determinado ou determinável. Nessa questão do objeto, a gente só faz um parênteses aqui no que diz respeito ao objeto lícito, né? Por quê? Porque se nós falamos do objeto, o objeto no plano de existência é qualquer coisa, né, passível de uma negociação. Agora, para que seja considerado válido o negócio e para que produza os seus efeitos, né, protegendo as partes envolvidas naquela relação, o objeto dessa negociação ele deve ser lícito, tá? E aí, claro, nós podemos falar do objeto jurídico, né, e do objeto, obviamente, material, do objeto material em si, a coisa em si, né? Como que a gente pode falar, por exemplo, da possibilidade desse objeto, né? Ou seja, para que o objeto seja possível. E aí nós temos duas formas de caracterizar: a impossibilidade física e a impossibilidade jurídica. A impossibilidade física é aquela que emana das leis físicas e das leis naturais, né? Então, assim,
Eu não posso vender um pedaço de um terreno em Marte, até porque isso é fisicamente impossível, né? Ou porque as leis naturais ou as leis da física não permitem, né? Eu não posso vender entusiasmo, porque isso também não é possível de eu mensurar. E o que é a impossibilidade jurídica? É quando, na verdade, a lei, o ordenamento jurídico proíbe, né, negócios a respeito de um determinado bem. Tá? Então, vamos imaginar a herança de pessoa viva. Né? Então, eu não posso, obviamente, negociar uma herança se eu não tenho a propriedade do bem, tendo em vista que a pessoa ainda está viva. Né? A compra e venda de um bem público, né? Isso também, ou bem de uso público, ou de uso comum, isso também não é possível porque a lei proíbe. Muito embora a coisa exista, eu não posso, por força de lei, tratá-lo como um objeto de negociação, né? Então, portanto, encontra essa situação na questão da possibilidade. A resistência, né, que se encontra através da possibilidade ou impossibilidade. E quando nós falamos de objeto determinado ou determinável, né, objeto determinado é aquele por si só, compreende ele por si só. Determinável é quando ele não é por si só caracterizado, individualizado. Ele necessita, na verdade, ele precisa de um acontecimento futuro ou de uma definição futura a respeito daquela transação. Um exemplo bem prático a respeito disso é, por exemplo, sacas de café. Né? Então, o objeto da negociação, o pagamento do preço a respeito da compra de um determinado produto será feito através da entrega de sacas de café. Bom, primeiro, né, a saca de café, ela oscila, né, é uma commodity, e eu também não estou definindo nesse caso, por exemplo, que tipo de grão. Eu não estou falando, por exemplo, se é um grão robusta, se é um grão arábica. Obviamente existe uma diferença substancial de preço, né? Então, obviamente, se eu for o pagador, eu vou querer pagar em grãos robusta, porque é mais barato. Aquele que está recebendo, ele vai exigir que seja feito, né, o pagamento através da entrega de sacas de café de grãos arábica. Só que se não existe essa determinação, né, ela pode ser feita futuramente, né, porque eu vou ter que entregar ou um tipo de grão ou outro, ou isso é livremente contratado, né? Então, por conta disso, o objeto ele tem que ser determinado, ou ao menos determinável. Se falou em grãos de café, não importa, né, que tipo de grão, desde que haja o cumprimento da obrigação entregando as X sacas de café conforme estabelecido no contrato. Né? Outra situação, o chamado terceiro requisito, diz respeito à forma. É bem importante isso aqui, porque existem 3 situações que a gente tem que analisar no que diz respeito à forma legal. Né? Então, a regra geral do Código Civil, ele diz que todos os negócios eles podem ser praticados de forma livre. Né? Não existe assim uma especificidade a respeito dos negócios jurídicos que devam atender uma forma específica. É livre, desde que a lei não estabeleça, né, um requisito próprio para sua validade. Então, o que fala o artigo 107? A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. Tá? Então, basicamente significa dizer, todo negócio jurídico ele pode ser realizado de forma livre. Tá? No entanto, algumas situações a lei exige uma solenidade, né? Uma forma especial para a sua realização. Tá? Agora, essa especialidade nós podemos chamar de forma única, né? Forma especial única ou forma solene única ou múltipla. Basicamente o que significa dizer, se eu trato a forma especial ou solene de forma única, significa que a lei só dá uma alternativa para a realização e validade daquele ato, como por exemplo a compra e venda de bem imóvel entre particulares, né? Será feito de que forma? Através de escritura pública, que é aí sim o documento hábil para a transferência do registro, né, daquela propriedade no registro imobiliário. Então é apenas essa a possibilidade. Né? Casamento, por exemplo, né? Os artigos lá 1535 e 1536 falam a respeito disso. Né? É a solenidade que a lei exige para a realização do casamento. Tá?
Forma múltipla. Forma múltipla significa que a lei, muito embora exija um ato solene, você pode optar por qual forma queira adotar, desde que seja o que a lei estabelece, porque não é livre, ela é solene, mas existem de várias formas. O reconhecimento da paternidade ou da filiação, existem 4 formas diferentes de você confirmar isso, né, realizar isso. Vamos imaginar a instituição de uma fundação, pode ser feito por escritura pública, pode ser feito por testamento, né? O que mais? A transação pode ser feita por termos autos, pode ser feito através de escritura pública. Renúncia de herança também pode ser feito por termo judicial, pode ser feito por escritura pública. Então existem várias formas que eu posso optar, mas eu devo optar por alguma dessas formas sob pena de invalidade do negócio, né? A forma contratual, a última forma que se estabelece, então a primeira é livre, a segunda é a solene ou especial e a terceira então é a contratual. A contratual é quando ela é convencionada pelas partes, né? Ela é livre, só que as partes têm essa liberdade, a chamada autonomia privada, né? Então as partes são livres para contratar e convencionar, estabelecer dentro do contrato que para a validade daquele determinado ato, as partes devem cumprir um determinado requisito. Ou seja, ela não é livre completamente, porque as partes elegeram no contrato uma forma especial. Por exemplo, para a concretude do negócio deverá ser confirmado através da escritura pública. Mas isso está no contrato, não é que a lei exija, certo? Portanto, as 3 formas, né? A livre, né? Que as partes podem pactuar livremente. Especial ou solene, né? Pode ser única, né? De forma única ou múltipla. E a contratual, que é a convencionada pelas partes, segundo o artigo 109 do Código Civil, que fala que no negócio jurídico celebrado com a cláusula de não valer sem instrumento público, este é da substância do ato. E é isso. O próximo tópico, né, o tópico 7, nós vamos falar então, iniciar o estudo sobre o plano de eficácia do negócio jurídico. Tá ok? Até lá. Tchau, tchau.